A paz do Senhor, querido. Quero dizer que é novamente para mim um privilégio, uma honra estar aqui diante de pessoas tão ilustres, pessoas lavadas e remidas do Senhor Jesus, pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus nesse dia tão importante. Querido, a palavra de Deus, ela dá vida, mas a palavra de Deus também mata. Vocês sabiam disso? A palavra de Deus, quando mal interpretada, ela se torna uma mentira. E uma mentira ou uma meia-verdade é muito perigosa. O próprio Jesus dirigindo a palavra ao seu povo judeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, queridos, é muito importante que nós, ao lidarmos com a palavra de Deus, tenhamos muito cuidado e muita orientação e muita humildade diante de Deus, para pedir que Ele nos ensine a sua palavra, como o salmista fez nesse último versículo, pedindo a Deus: abre os meus olhos. Amém? Para que você possa entender a palavra de Deus. Eu vou ensinar para você o que Jesus ensinou para os discípulos. Amém? O que eu vou ensinar para você não é uma técnica do pastor Orlando, nem a técnica do pastor Giovanni, nem de nenhum outro pastor. É uma técnica ensinada pelo próprio Senhor Jesus, nos mostrando como devemos agir diante da palavra dele, para que encontremos nela a verdade. Amém? E a Bíblia diz, que se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. Amém, queridos? A Bíblia tem um relato muito importante, que vocês já devem ter lido, que foi a morte de Jesus. Mesmo para os seus discípulos, aquilo foi uma frustração muito grande. Por quê? Porque eles não conseguiam entender claramente a palavra de Deus. Mesmo Jesus falando que deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia, no dia que ele morreu, todos eles voltaram para suas próprias vidas, ficaram decepcionados, ficaram tristes. Por quê? Porque eles não discerniram a palavra de Deus. Os próprios profetas, a lei e os salmos profetizaram a vinda do Messias, profetizaram o sofrimento do servo do Senhor, mas profetizaram também a sua ressurreição e o seu reino eterno que seria estabelecido. Mas eles pensavam que o Messias seria um Messias para essa era, para a era deles, um homem que viria, que quebraria ali o domínio do Império Romano, que estava subjugando a nação judaica, que traria riqueza e glória terrena. Mas ele veio trazer riqueza e glória celestial, e veio trazer um reino espiritual, aonde eles não foram capazes de compreender inicialmente. Amém, queridos? Então, depois que eles ressuscitaram, Jesus vai atrás deles para ensinar a eles como entender a Bíblia, porque eles não haviam entendido, mesmo depois de 3 anos e meio andando com Jesus. Amém? Então Jesus, ele encontra 2 dos seus discípulos desistindo da caminhada ministerial, desistindo da fé em Jesus, indo ao caminho de uma aldeia chamada Emaús. Eles iam embora para Emaús, tristes, abatidos, porque Jesus havia morrido, havia acabado a esperança. Jesus então se aproxima deles. Ao se aproximar deles, a primeira coisa que Jesus faz é fechar os olhos deles de uma maneira que eles não reconhecessem a pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa fez foi ocultar deles a capacidade de reconhecer Jesus fisicamente. E Jesus pergunta para eles assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus começa a fazê-los questionar o conhecimento deles. E eles pegam e abrem o coração para Jesus. Jesus, nós estamos tristes, porque aquele homem que era grande em palavras, em obra, aquele profeta que era Jesus, que a gente achou que seria a salvação, a redenção de Israel, nossas autoridades mataram ele, acabou tudo. Aí Jesus começa a falar uma coisa para eles, é o seguinte. Jesus diz assim, e ele lhes diz:
como vocês custam a entender. Jesus falando com os discípulos. E como demoram em crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus está resgatando a eles a palavra de Deus com a revelação correta. E diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Querido, aqui Jesus nos mostra que Ele, Jesus, está presente em todas as Escrituras. E Jesus, embora fechou o olho deles físico para não reconhecê-lo, Jesus abre-lhes a visão espiritual para conseguir ver Jesus não fisicamente, mas vê-lo através das Escrituras. Então Jesus começa lá no Gênesis e começa a explicar para ele como ele estava no Gênesis, como ele estava no livro de Êxodo, como ele estava no livro de Números, de Levítico, de Deuteronômio, de Josué, de Juízes. E ele vai por cada livro da Bíblia mostrando Jesus na Bíblia. Amém? Por que Jesus faz isso? Será que Jesus impediu eles de reconhecer porque Jesus queria fazer uma piadinha com a cara deles? Não. Porque Jesus queria nos mostrar para nós que nunca teremos essa possibilidade de ver Jesus fisicamente aqui na terra, como é que nós podemos vê-lo na palavra. Aquela cena foi toda montada, um teatro de Deus para ensinar a mim e a você como hoje eu e você precisamos ver Jesus. Precisamos vê-lo do Gênesis ao Apocalipse. Amém, queridos? Amém. Então Jesus fez isso. E começando então ele fez, Jesus fez com que ia mais adiante. Isso é interessante. Jesus contou, foi contando. Quando terminou a última revelação, já tinham chegado na aldeia. E aí Jesus fez de conta que ia mais para longe. Beleza? Olha como Jesus estava. Era um teatro, irmão. Jesus estava fazendo toda uma cena para registrar para nós. Jesus fez de conta que ia para longe. Ele falou assim: fica conosco, fica mais um pouquinho. Amém? Foi tão bom eu ver o meu Jesus na Bíblia, nas Escrituras. Ele falou assim: fica conosco. E aí eles não tinham conhecido Jesus. E Jesus fica. E Jesus senta à mesa. E Jesus, na hora que ele pega o pão e dá graça, os olhos dele se abrem. É Jesus. E Jesus desaparece na frente dele. Aleluia. Queridos, por que Jesus fez aquela cena? Porque Deus, Ele espera que eu e você queiramos um pouquinho mais. Ele quer que você leia a Bíblia e queira um pouco mais. Ele quer que você não se conforme apenas em ouvir alguns versículos citados em alguma igreja, em algum culto. Ele quer que você deseje vê-lo, deseje a sua palavra, deseje o seu conhecimento. E quando você demonstrar esse desejo, Ele vai ficar um pouquinho mais. Ele vai revelar algo mais para você. Os fariseus, de tanto rejeitar Jesus, Jesus parou de falar abertamente sobre o reino de Deus e começou a contar historinhas. Jesus começou a contar: o semeador saiu a semear e a semente caiu em terra na pedregulho, caiu na beira da estrada, caiu entre os espinhos e caiu na terra boa. Uma veio as aves e comeu, a outra os espinhos sufocou, a outra não tinha raiz, cresceu mas não deu fruto, e a outra caiu num terreno e deu fruto para 30, para 60, para 100. Aí os discípulos: Jesus, o senhor estava falando claro, por que o senhor está contando historinha? Jesus disse: eu estou contando historinha para que eles que não querem ouçam e não entendam. Querido, se você se aproxima de Deus com sinceridade diante dessa palavra, ela é o tesouro da sabedoria de Deus. E ela vai te revelar Jesus em toda a sua glória e toda a sua graça. Mas se você se aproximar dessa palavra sem a devida reverência, sem a devida humildade diante dela, você vai ver apenas letras e histórias. Mas Jesus respondeu para eles: a eles não é dado conhecer, mas a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Amém. Você que está aqui para ouvir a palavra de Deus, Deus está abrindo os mistérios dele para você. Amém? Por quê? Porque você quer ir um pouco mais. Então quando você for ler a Bíblia, fala assim: Jesus, eu quero um pouco mais.
me mostra o Senhor um pouco mais. Me revela mais o Senhor aqui. Eu quero te ver mais, Jesus. Eu quero te enxergar mais. Eu quero enxergar o teu amor mais, a tua graça mais, o teu favor mais, tua salvação mais, teu poder mais. E quando você faz isso, o Senhor abre o conhecimento para que você possa fazer isso. No mesmo dia eles voltam naquela noite para Jerusalém, e Jesus aparece já no dia seguinte para eles no meio dos 12, e aí Jesus novamente faz a mesma coisa, e disse-lhe, Jesus já no meio dos 12, já numa nova aparição, ele fala assim: olha, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém, queridos? Deus quer abrir teu entendimento. E se você já tem, Ele quer te dar mais entendimento. Amém? Você quer sabedoria de Deus? Peça. O apóstolo Tiago fala: quer sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Amém? E Deus quer revelar essa sabedoria. Mas não é uma sabedoria segundo o mundo, é uma sabedoria espiritual que este mundo não consegue compreender. Por que você é diferente? Por que você é realmente fora desse padrão? Por quê? Porque você tem uma sabedoria que não é desse mundo, é uma sabedoria eterna, uma sabedoria de Deus. Aleluia. Sabemos que o próprio apóstolo João fala: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Querido, desde o princípio a palavra de Deus fala de Jesus, mas na plenitude dos tempos essa palavra se tornou carne. Essa revelação do conhecimento de Deus, a revelação do amor de Deus, a revelação da grande misericórdia de Deus, você consegue vê-la em Jesus. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de Deus, olha Jesus. Você acha que Deus não vai te curar porque você não merece? Veja se Jesus pediu alguém que fizesse algo para que Ele curasse. Não, todo mundo que chegava: Jesus me cura, tua fé te salva. Aleluia! Todos que o tocavam eram curados. Se você acha que nesse tempo Jesus imputa alguma condenação sobre você, veja se Jesus condenou algum crente nele. Deus nunca condenou. Ele falou assim: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Amém? Então você só tem que aceitar para sua mente, para o seu conhecimento, revelações que sejam de acordo com o que Jesus revelou. Qualquer coisa fora do que Jesus falou, queridos, você não pode aceitar. Então você vai ler muitos versos do Velho Testamento, da Antiga Aliança, que tem que ser interpretados pelas palavras de Jesus e pelas cartas do apóstolo Paulo, os escritos do Novo Testamento, porque senão isso vai te matar. Porque os que mataram Jesus mataram por causa do Velho Testamento, usaram texto da lei para matar Jesus, usaram textos da lei para condenar Jesus, para traçar armadilhas para Jesus. Mas Jesus veio revelar uma nova aliança, uma nova graça. Amém, queridos? Então nós temos que ter o cuidado de ler a Bíblia conforme Jesus nos ensina. Se você lê os profetas, e você lê os salmos, e você lê a lei, ela está falando do Jesus que viria. Só que quando Jesus fala, Ele está falando do Jesus que veio. E Paulo e todos os apóstolos que escreveram em Apocalipse falam do Jesus que virá para nos buscar. Amém? Então tudo que você lê no Velho, você venha e aplique o Novo Testamento. Leia sempre com o olhar do Novo Testamento e sempre procurando. Toda vez que você lê algo no Velho Testamento, você pergunta assim: o que isso fala de Jesus? Onde está Jesus aqui? Amém? Eu vou te dar uma dica, só para você ter uma ideia de como Jesus está em toda a Bíblia, assim como Ele ensinou os discípulos. Vejam só, Jesus está em tantos lugares que não dá nem para guardar na memória. Amém? No Gênesis, Ele é o autor da criação, Ele é a luz do mundo, Ele é a árvore da vida, Ele é a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto para cobrir a vergonha do pecado, Ele é a oferta perfeita de Abel, Ele é a arca da salvação, Ele é o Filho oferecido em sacrifício por amor, Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Ele é o Cordeiro sacrificado no lugar da humanidade, Ele é o rejeitado por seus irmãos que se tornou o Salvador de todos. Em Êxodo, Ele é o libertador
pecado. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele é o nosso guia, ele é a serpente que foi levantada para dar vida ao condenado à morte. Ele é o que se faz maldito para libertar a humanidade de toda maldição. Ele é o que transforma a maldição em bênção. Em Deuteronômio, ele é o profeta vindouro semelhante a Moisés, o mediador de uma nova aliança. Ele é a cidade refúgio para o culpado. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o juiz e libertador. Ele é aquele que dá vitória. Ele é o que remove as portas do inferno. Ele é o que mata mais na sua morte do que na sua vida. Em Ruth, ele é o parente mais chegado e o redentor dos gentios. Em 1 e 2 Samuel, ele é a raiz de Jessé. Ele é o profeta confiável. Ele é o rei ungido de Deus. Ele é o que arranca a cabeça do príncipe do mundo. Ele é o mediador da aliança de amor. Ele é aquele que é fiel à sua aliança de amor. Ele é aquele que faz o indigno sentar-se à mesa real. Ele é o filho de Davi. Aleluia. Em 1 Reis, 2 Crônica, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador de Israel e de todas as vidas. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o redentor eterno. Ele é o conhecedor de todas as coisas e ele é aquele cujos planos não podem ser impedidos. Em Salmo, ele é o Senhor. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Ele é aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus para o seu povo. Em Eclesiastes, ele é o algo verdadeiro e o propósito real. E ele é o mais importante na vida. Em Cantares de Salomão, ele é o noivo amado e o marido perfeito. Em Isaías, ele é o Messias que há de vir. Ele é o servo sofredor. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Ele é o Emanuel, Deus conosco. Em Jeremias e Lamentações de Jeremias, ele é o profeta que chora pelo seu povo. Ele é o verdadeiro pastor que arrebanha o seu rebanho. Ele é o renovo justo. Ele é a justiça de Deus. Ele é o que dá paz e prosperidade ao seu povo. Ele é o que estabelece a nova aliança. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o oleiro que faz o que quer. Em Ezequiel, ele é aquele que dá vida ao vale de ossos secos. Ele é aquele que põe na brecha para a salvação do seu povo. Ele é o rio de águas purificadoras. E ele é aquele que dá um coração novo e um espírito novo. Em Oséias, ele é o fiel amado, sempre convidando para voltar. Ele é o marido fiel, sempre casado com a desviada. Em Joel, ele é o verdadeiro restaurador. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele é o refúgio em tempo de aflição. Em Amós, ele é o divino lavrador que cuida do seu povo. Ele é o que leva o nosso fardo. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor do reino. Ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário de Deus para o povo estrangeiro e condenado. E é a nossa ressurreição e a vida. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Miqueias ainda ele é testemunha contra nações rebeldes e ele é o juiz das nações. Mas em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia e é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação e a sentinela orando pelo avivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Ele é o restaurador da herança perdida. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. Ele é a fonte para purificar o pecado e a impureza. Ele é o bom pastor que foi vendido. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Ele é o filho da justiça que tem cura em suas asas. Aleluia. Em Mateus, ele é o Messias prometido. É o rei dos judeus. E ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o servo perfeito de Deus Pai. É o operador de milagres e o realizador de maravilhas. Em Lucas, ele é o filho do homem. Ele é o que busca o perdido. Em João, ele é o verbo que se faz carne. Ele é o filho de Deus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a porta pelo qual todos devem passar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. E ele é o pão que desceu do céu. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus para nós. Ele é a nossa justificação. Ele é o nosso justo justificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Senhor nosso. Ele é a rocha que seguiu Israel. Ele é a nossa ressurreição. Ele é o que leva nossos pecados. Ele é o nosso santificador.
justificador, a nossa suficiência. Ele é o triunfador que nos conduz à vitória. Em Efésios, Ele é tudo em todos. Ele é a nossa riqueza insondável. Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é a nossa alegria. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele é a nossa fortaleza. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus encarnado. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é a nossa esperança. Ele é o Rei que regressará brevemente. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é nosso mestre. Ele é nosso exemplo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é a nossa fé. Ele é a nossa estabilidade. Em Tito, Ele é nosso modelo. Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemon, Ele é nosso Senhor e Mestre. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é o nosso benfeitor. Em Hebreus, é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. É o sangue do concerto eterno. É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacrifício eficaz. Em Tiago, Ele é nosso modelo singular. Ele é o poder que motiva a nossa fé. Ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, Ele é a preciosa pedra angular da nossa fé, é a nossa força, é o sumo pastor que breve voltará com coroa de glória. Ele é o nosso exemplo. Em 1 e 2 João, Ele é a luz, Ele é o amor, Ele é o advogado junto ao Pai. Em Judas, Ele é o nosso protetor, Ele é o Senhor que vem com milhares de seus santos. Ele é o fundamento da nossa fé. E no último livro da Bíblia, em Apocalipse, Ele é o Senhor entre os castiçais. Ele é o Rei triunfante. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o que era e é o que há de vir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Foi dessa maneira que Jesus ensinou os seus discípulos a ler a Bíblia. Leia e veja em cada capítulo, em cada versículo, a revelação de Jesus, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Justificador, o teu Santificador, aquele que com o próprio sangue escreveu o teu nome no livro da vida eterna. E você tem entradas eternas garantidas por Ele, porque Ele pagou todo o preço pela tua vida. Por isso, seja feliz, seja contente, seja alegre, seja um verdadeiro adorador, porque tudo que se precisava ser feito, Jesus fez por você, e você só precisa de uma coisa: ver e crer. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Deus. Glória.